Bom, gostaria de falar hoje sobre um assunto que me preocupa e um assunto que me deixa muito incomodado ultimamente, assim. E seria uma reflexão sobre o que que a gente está passando, quais os valores e princípios que valem a pena ter hoje em dia, né? Então, assim, eu vim de uma geração que me foi ensinado que para você ser alguém, para você ter sucesso, você tinha que estudar, você tinha que trilhar aquela coisa de você ir para a escola, você fazer uma faculdade, né, você se dedicar a tudo que você faz. E isso acaba meio que caindo por terra quando você vê alguns casos de algumas pessoas que deram certo hoje, né? O que seria dar certo, né? Ah, sei lá, ter dinheiro, ter conforto, ter até uma certa influência. Então, assim, hoje você vê que pelas redes sociais é muito mais valorizado você ser uma pessoa polêmica, de repente você ser uma pessoa que se envolva com coisas obscenas, coisas fúteis, e o retorno disso é muito maior do que qualquer outra coisa, sabe? Ahn, Quando você vê o caso de algumas pessoas hoje em dia, personalidades ligadas a tudo isso que eu falei, você vê o quão é ostentado, né? Você vê que essas pessoas, assim, têm casas, têm carros, têm pertences, assim, valiosíssimos, que não pertencem até mesmo para a realidade brasileira, né? Ah, e aí, ao mesmo tempo, você olha o caminho tradicional da coisa, que seria esse que eu falei de você estudar, se tornar alguém, fazer uma faculdade. Cada vez mais parece que está se desvalorizando, né? Você vê que ah, poucas pessoas hoje têm interesse em seguir esses passos, né? Os jovens de hoje em dia têm pouco interesse em seguir isso, porque também você vai pôr as coisas em cima da mesa. Quanto que ganha uma profissão X? Vamos por uma profissão genérica que não seja medicina. Olha, na verdade, você faz toda uma trilha, né? Você vai ter que estudar para passar no vestibular, você tem que passar, e aí, passando, você fica 4, 5 anos estudando para uma profissão, né? O que muitas vezes esse conteúdo, né, essa programação, às vezes está até defasada, está até fraca, mas enfim, você estuda, passa 4, 5 anos, a hora que você sai da sua graduação, você enfrenta o mercado de trabalho, você luta para ter uma vaga, achar uma vaga interessante para você. Na verdade, assim, muitas vezes eu acho que hoje em dia, para quem ainda está batalhando, pode ser do outro lado do país, a pessoa vai atrás, né? E aí, no fim disso tudo, por ser uma carreira de início, você ainda começa com um salário básico. Então, vamos dizer assim, alguém hoje com ensino superior, dependendo, vamos pôr uma média aí entre 2 e 3 mil reais, e eu tô sendo bem generoso, né? Ahn, Quando você vai ver o depoimento de uma pessoa que, por exemplo, começa em alguma plataforma, né, com conteúdo adulto, ou quando diz que está fazendo alguma operação ou alguma atividade, enfim, você vê que a pessoa diz que, sei lá, nem no primeiro mês, sei lá, na primeira semana, no primeiro dia, nas primeiras horas, faz coisa de 100 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais. E aí você olha para isso e você fala assim, até onde vale a pena, né? Até onde vale a pena você ter uma função na sociedade que, que seja de fato, que ocupe alguma importância. Porque, na minha opinião, quando você
entra para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, para mim você não está servindo nada além de prazer, de repente alguma luxúria, despertando o interesse de outras pessoas, né? E você tira algumas pessoas dessas funções, que seria uma função de repente de um engenheiro, de uma enfermeira, médico. Hoje em dia tem caso de gente que ia se formar em medicina e abandona para seguir uma carreira na internet. Então você acaba tirando isso e transportando para essa área, que para mim, sinceramente, eu não consigo enxergar uma função que não simplesmente despertar interesse, abrir ali uma porta da sua vida e em troca disso você receber bastante dinheiro, né? Então hoje em dia está muito complicado e eu fico preocupado com as próximas gerações, né? O que eu vou falar para os meus filhos lá na frente, quando estiverem a ponto de escolher uma profissão e de repente, eu tentar seguir esse princípio, não só de você seguir uma carreira tradicional, mas, por exemplo, você ter aquela ideia de que o que importa é você ser alguém e não ter alguma coisa, a sua essência e não bens materiais. Como passar isso para uma sociedade que está totalmente corrompida, né? Como é que eu vou explicar que é melhor você se privar de algumas coisas, que é melhor você seguir um caminho mais pesado, um caminho que com certeza é muito mais virtuoso, mas que você olha para o lado assim, você vê pessoas que muitas vezes nem pensam em pagar conta, pessoas que têm para dar e vender, tem dinheiro, tem história para contar e você tá ali batalhando para conseguir o mínimo do mínimo, né? É muito complicado, assim. Eu ainda acredito nesses princípios, eu acredito nessas coisas. Eu acho que ainda tem alguma salvação, né? Mas fato é que a nossa sociedade, por se tratar de uma sociedade majoritariamente ignorante, carente, né? Carente no sentido assim de repente a gente precisar cada vez mais de histórias de sucesso para inspirar a gente, para a gente acreditar, não perder a fé de que diante de toda essa crise que a gente vive, generalizada, que ainda há pessoas que conseguem, de uma certa forma, aproveitar a vida e tirar frutos, né? Tirar alguma vantagem do que acontece hoje em dia, né? Mas, de uma certa forma, isso me preocupa muito, porque se hoje já está bem complicado, tenho medo de que lá na frente isso agrave. Cara, isso aí não tô falando que é ruim para as próprias pessoas, né? Além de ser ruim para as próprias pessoas, mas assim, eu digo que para o país, de uma forma geral, vai faltar muita coisa, muito conteúdo, né? Cada vez mais as pessoas indo para esse caminho, acaba abrindo portas para cada vez mais pessoas aproveitadoras tomarem conta da situação. E hoje a gente já tem muito disso, né? A nossa política é baseada nisso. Os nossos políticos constroem narrativas o tempo todo, seja a escala 6x1, seja a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ou taxação de super ricos, né? Da forma como eles planejam. Então, assim, você vê que o tempo todo cria-se uma narrativa para fomentar uma segregação entre nós mesmos. E quem sai perdendo somos só nós, porque
você vê que essas narrativas, elas têm um curto período de tempo, têm uma grande repercussão, mas que acaba. Hoje em dia ninguém mais fala sobre escala 6x1, ninguém mais... Quer dizer, ainda se fala um pouco da isenção do imposto de renda, mas ainda a gente já está vendo que é algo que enfraqueceu bastante, né? E mas que no fim das contas, quem acaba ganhando são eles, né? Eles estão lá no poder, eles têm a caneta na mão. E numa dessas, sim, a gente só acaba fechando os olhos, a gente abre os olhos para esse tipo de proposta e acaba fechando os olhos para outras coisas que talvez eles passem, talvez que importe tanto quanto, que mexa tanto quanto com a nossa realidade. Porém, a gente não consegue ver. A gente se prende a tudo aquilo que o efeito manada leva a gente a prestar atenção. Então, esse seria a minha reflexão para hoje. Acho que a gente devia procurar cada vez mais tentar se educar, tentar passar uma mensagem mais ponderada, uma troca de ideias mais equilibrada, né? Porque quem acaba crescendo somos nós mesmos, né? Com essa troca de ideia e, enfim, e a gente filtrar bem quem a gente tem como ídolo, quem a gente tem como exemplo, a gente estabelecer nossas metas, nossos objetivos, independente do que a gente veja nas redes sociais, até porque acredito que muita coisa seja falsa, acredito que muita coisa seja simplesmente uma cortina de fumaça e que a realidade é bem mais dura do que aquilo que é mostrada no Instagram, no TikTok, né? Enfim. Então acredito que a reflexão de hoje seja isso: ponderação e foco nos nossos objetivos.